Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, ou estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Mais um serafim trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com tenaz, com ela tocou minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, a honra, a glória, o poder, o louvor são seus. Pai, nós precisamos essa noite de uma nova revelação da sua majestade. Nós não precisamos nada menos do que a revelação do teu trono. Fala-nos essa noite com poder e autoridade, pelo poder da tua palavra. Abra nosso entendimento, nosso coração. Livra-nos da visão superficial que temos do Evangelho, das Escrituras, da sua pessoa. Pela misericórdia, pela graça, Senhor, descortina nossos olhos, mostra-nos o mundo espiritual, mostra-nos quem Tu és, revela-nos o Seu poder, o Seu nome e a Sua graça. Confirma essa mensagem com a abundante, maravilhosa graça, gloriosa, que tome controle, encha esse auditório e fale dos corações mais sábios aos indoutos, aos mais duros dos mais abertos. Fala com poder e autoridade. Te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estava meditando esses dias sobre o grande impacto que os personagens da Bíblia tiveram no seu tempo. Como eles conseguiram um nível espiritual tão alto, um nível ministerial tão alto, como conseguiram atingir uma consagração tão profunda. Você vai e lê os relatos sobre Jeremias, você é incapaz de igualar um profeta da atual geração a Jeremias. Tamanho zelo, quebrantamento, choro, pranto pela casa de Deus, pelos perdidos. Você vai até Elias e você dificilmente vai achar pessoas tão ousadas, intrépidas e dependentes de Deus como o profeta Elias na Bíblia. Você vai até João Batista e você chega a um extremo, a um cúmulo de uma independência total, de uma ousadia, de uma coragem a qual nós não encontramos. Você vai ao apóstolo Paulo e tudo quando você vai dar exemplo do grau maior, do nível máximo, toda vez que você vai dar um exemplo de uma pessoa que atingiu o nível máximo em qualquer área cristã, você vai terminar no apóstolo Paulo, porque ele conseguiu. O êxito dele é uma coisa fantástica. Eu não sei se eu abordo o ministério impactante de Paulo, os continentes, o continente que ele viajou e ganhou para Jesus, o poder miraculoso que acompanhava o seu ministério, ou se eu aqui abordo o caráter de Paulo, tamanho amor pelas almas, zelo pela igreja, tamanho compromisso com a causa, tamanha dependência de Deus e profundo caráter. Então nós notamos, e eu estava vendo esses homens, como também os que nós citamos muito aqui, os dos últimos 5 séculos atrás,
Nós lemos nas biografias, não entendemos como eles conseguiam fazer tanto. Martinho Lutero, que orava 4, 5 horas por dia, foi o pai da reforma. Talvez Jesus, Paulo e Lutero, as 3 personalidades que moveram eras. Jesus antes e depois de Cristo, simplesmente isso. Paulo, fundador dos rudimentos cristãos, das primeiras grandes e fortes igrejas. Lutero, o pai da reforma. Você vai a Jonathan Edwards, você não entende como é que eles falam que ao pregar um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, a congregação a qual ele pregava, as pessoas seguravam nas cadeiras, pensando que o chão ia abrir e que o juízo final havia chegado. Você vai para David Brainerd, Hudson Taylor, que paixão por almas era aquela? Que nível era aquele ao ponto de dizer, se eu tivesse 100 vidas, disse Hudson Taylor, eu daria todas pela China. Não só bastasse o êxito do ministério, a expressão, o vigor espiritual que eles tinham, porque se eu for só nessa linha, você pode achar que a mensagem é só para ministros do Evangelho, mas não é. Como se o êxito não fosse só no ministério, eles também tinham uma consagração maior. Eles lidavam com o pecado de uma forma diferente. Eles venciam o pecado. Eles transformavam seus caráteres. Ou seja, eles tinham êxito, eles tinham vitória, eles tinham sucesso na vida espiritual deles. Então são personagens bíblicos ou da história que nós olhamos e vemos o nível que eles chegaram, o teor do cristianismo que eles professaram. E eu há 2 semanas atrás fui levado a pensar, Senhor, por que eles tiveram tanto êxito? Quando nós ensinamos a respeito deles, quando a história mostra a respeito deles, quando recitamos eles, quando lemos seus livros, é quase que causa em nós um efeito reverso, por ser níveis inatingíveis. Não entendemos como eles chegaram até lá, parece que é mentira, parece que é impossível um homem orar 4 ou 5 horas por dia, parece que é impossível alguém renunciar tudo, prazeres, bens materiais, e amar as almas sem sequer conhecê-las. E eu falei, Senhor, e por que nós hoje temos uma vida tão superficial, tão fraca? Porque o nosso ministério é tão débil, ele não influencia, ele não impacta as pessoas ao nosso redor, não tem o mesmo êxito daquele povo, é fraco, é racional, é humano, é psicológico, é emotivo, mas não são ministérios debaixo do poder do Espírito Santo. A mesma coisa o caráter. Quantos cristãos, 1 ano, 2, 10, são crentes fracos, fraquíssimos, não conseguem ser regenerados, não conseguem abandonar vícios, não conseguem crescer a estatura de Cristo, não conseguem ter o caráter transformado, não conseguem ter uma visão diferente do Evangelho. Por que, Senhor? Somos uma geração débil, somos uma geração fraca, somos uma geração pobre, o nosso cristianismo é fracassado, é fajuto. Eu estava falando com Deus, refletindo, e eu indaguei essas questões que eu estou aqui pregando a você. Por que a igreja atual perece? Por que há cristãos que você conhece na igreja 1, 2, 10, 20 anos, e eles têm os mesmos pecados de quando se converteram? Eles têm as mesmas áreas da vida em fracasso, eles simplesmente não prosperam. A vida econômica sempre é um caos, o corpo sempre padece doenças, ele sempre tem problema com a mentira, ele sempre tem problema imoral, ele sempre é fraco na oração, ele nunca consegue ler a Bíblia inteira, ele nunca consegue vencer áreas do velho homem, o caráter, ele nunca consegue ganhar uma alma para Jesus, ele nunca vence a autoestima baixa, o complexo de rejeição, o distúrbio emocional, ele nunca se satisfaz apenas com a graça, tem que ser alimentado por pastores, pessoas que são suas muletas.
São verdadeiros ossos secos, como Ezequiel disse. Pessoas mortas espiritualmente. Os ossos representavam morte. Secas, pessoas que não têm uma revelação da glória. Pessoas que não têm experiências com Deus. Pessoas que nunca, ouça o que eu vou dizer, estão na igreja e nunca nasceram de novo. Nunca foram regeneradas. Nunca nasceram de novo. E eu fiquei meditando nisso, porque eu estou inserido nesse contexto. Eu faço parte da geração atual. E eu fiquei me remoendo, Senhor, não conseguimos atingir o nível daqueles homens, não conseguimos atingir o caráter de Paulo, muito menos a eficácia do seu ministério, não conseguimos ser um reformador como Lutero, não conseguimos ser santo como Natanael, eis ali varão israelita que não há dolo. Então Deus me levou a esse texto e me respondeu o porquê. Somos fracos, somos débeis, somos fracassados. Deus me levou a esse texto de Isaías, e Deus me disse: a igreja desse século está fria e morna, o cristão desse século não vence, não cresce, porque falta a ele uma revelação nova da majestade de Deus. Falta a ele ter experiências com Deus. Falta a ele ter um encontro pessoal com Deus. Falta a ele ter comunhão diária e profunda com Deus. Falta a ele o que está em 2 Pedro 1,4, ser participante da natureza divina. Falta a ele o que está em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor como espelho, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, pelo Espírito. Numa mensagem do Leonard Ravenhill, ele diz na mensagem: a igreja de hoje precisa de uma nova revelação da majestade de Deus. E eu falei: Senhor, como a igreja precisa de uma nova revelação? Nós só temos a única revelação, é a palavra. Esse negócio de novo aí, é da onde veio um movimento neopentecostal, tudo novo. Eu não quis concordar com essa declaração daquele grande homem que eu admiro. Senhor, nós precisamos de uma nova revelação da majestade. Aí o Espírito me falou, ele não está querendo dizer algo novo que sai do Evangelho. Esse novo que ele está dizendo é o próprio Evangelho, porque o que nós estamos acostumados não é Evangelho. Algo novo seria o Evangelho de Cristo. É isso que ele está dizendo. Novo é algo diferente do que conhecemos. Novo é diferente da vida cristã que levamos. Novo é a visão da Bíblia de Deus, do Senhor Jesus que temos. Então ele diz: precisamos de uma nova revelação da majestade de Deus. Qual é essa nova revelação? A mesma que ele deu a Moisés no Sinai, a mesma que ele deu a Daniel no rio Edequel, a mesma que ele conferiu a Paulo na estrada de Damasco. Nós precisamos ver a Deus sem restrição de denominação, de homem, de norma, de componente social. É o que nós precisamos. Foi isso que aconteceu com Isaías. Meu irmão, até nessa altura do capítulo 6, Isaías era como a maioria de nós, eu creio. Não é definido se ele já tinha começado o seu ministério, ou se ele iniciou depois do capítulo 6. Provavelmente, ele já tinha chamada profética. Ele era filho de Amós. Mas a Bíblia diz, preste atenção, que no ano que morreu o rei Uzias, aproximadamente 740 antes de Cristo, Isaías viu o Senhor. Isaías teve uma revelação da majestade de Deus. Isaías viu a glória de Deus. Foi então que, quando ele viu, ele entendeu, ele percebeu a condição dele e a condição dos que estavam à volta. O que eu quero dizer? Porque eu quero dizer que Isaías também era como nós.
Isaías não tinha conhecimento pessoal de quem ele era. Isaías não tinha conhecimento da necessidade alheia, o próximo. Isaías provavelmente vivia uma vida superficial como a nossa. Isaías já se contentava com o cristianismo, trazendo para os dias de hoje, que ele professava. Isaías provavelmente estava satisfeito com o padrão de santidade que ele tinha. Isaías provavelmente já achava que Israel e Judá não estavam tão perdidas, apesar da corrupção, já nesse tempo, da morte do rei Uzias. Mas depois que Isaías, assim como nós, vivia uma vida de fachada, superficial, fraca, débil, fruto do quê? Da falta de conhecimento de Deus, da falta de uma revelação maior da majestade. Você entende agora, preste atenção, que você lê, ouve sobre a paixão pelas almas, sobre o amor pelos perdidos, sobre o ir de pregar o evangelho a toda criatura, e você não consegue ter esse amor pelas almas, você não consegue ir e pregar a toda criatura da terra, mas você desde que converteu, ouve, lê, escuta a respeito de Oswald Smith, da paixão de David Brainerd, de Hudson Taylor, de Jonathan Goforth, de Paulo, de Moisés, mas você não consegue ter essa paixão, você não ama as almas perdidas, você não consegue ir e pregar o evangelho a toda criatura. Você já ouviu falar de Martim Lutero, que orou durante 11 anos para a convicção do pecado? Você já viu que você não consegue se arrepender totalmente? Você não consegue ver que o seu pecado é grave? Você não consegue ver o efeito da queda? Você não consegue ver dentro de si mesmo quão caído você é? O quão hediondas são as suas obras? O quão sério e grave são os seus pecados? Você tenta, você luta, você ora, mas não te vem a convicção. Se não te vem a convicção, você não luta com o pecado com o teor que deve ser lutado. E se você não luta com o teor, você não vence. Você vive em passividade. Essa é a passividade da igreja atual. O nosso nível de santidade é baixo. Por que ele é baixo? Porque o nosso nível de entendimento de pecado é baixo. E por que o nosso nível de entendimento de pecado é baixo? Porque não conhecemos um fator, não conhecemos um padrão de santidade que nos pode submeter a completa humilhação. Ou seja, se o meu padrão de santidade é a Madre Teresa de Calcutá, então a minha santidade pode não ser tão alta. Mas quando o meu padrão passa a ser o trono de Deus, a glória revelada, então eu vejo quão miserável sou, quão imundo, quão meu pecado é grave. É isso que está acontecendo na vida de Isaías. Qual então, pastor? O fator que leva a essa grande debilidade da igreja e dos ministérios: a falta do conhecimento de Deus. A igreja não conhece a Deus, a igreja não tem revelação de Deus, nós não temos experiências pessoais com Deus, não estudamos a Bíblia para conhecer a Deus, não vemos seus atributos, não conhecemos a pessoa e o caráter de Cristo, não vemos Ele manifestado no Antigo Testamento, não conhecemos a essência, o caráter, pensamentos de Deus, então não podemos ter o êxito, o sucesso dos homens do passado. Provavelmente,
Isaías era como nós, vivia uma vida normal e tranquila, até o capítulo 6. Isaías não é um grande nome na Bíblia, até o capítulo 6. Então era um homem superficial, fraco, como a nossa presente e atual geração. Só que o que ocorreu com Isaías? Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Como ocorreu a mudança na vida de Isaías? Como Isaías deixou de ser superficial? Como Isaías passou a ter impacto e chamado de profeta messiânico? Quando foi que ele foi um profeta digno de escrever mais de 60 capítulos? Como foi que ele conseguiu ter êxito e ser escolhido para trazer as maiores profecias concernentes à vinda do Messias? Quando foi que Isaías saiu da apatia? Quando foi que ele deixou de ser humano, terreno? Porque é tudo isso que somos, vocês, eu, vocês, terrenos, fracos. Não vivemos da fé, não dependemos da graça, não andamos pelo Espírito Santo, não. Estamos vivos pela misericórdia de Deus. Quando foi? Na morte do rei Uzias. A Bíblia diz aqui, que Isaías mesmo diz: eu vi o Senhor. Eu tive uma experiência com Deus. Os meus olhos foram descortinados. A minha comunhão com Deus se elevou. Eu vi o Senhor. Como ele viu? Num alto e sublime trono. As suas vestes cobriam o templo. O séquito enchia o templo. A luz, o fulgor da glória de Deus enchia o templo. O que Isaías viu? Isaías viu o rei, Isaías viu o Senhor dos exércitos, Isaías teve uma revelação da majestade de Deus. Quem está sentado em trono? Reis. E qual rei estava sentado lá? O Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele viu os serafins, e serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que eu quero resumir com essa recitação tríplice dos anjos? Isaías viu a glória de Deus. Foi isso que Isaías viu. Isaías teve uma revelação da majestade, aquilo que Leonardo Ravenhill diz para buscarmos. Isaías sofreu o impacto de uma experiência profunda com Deus. Isaías viu a Deus, teve um encontro marcante, poderoso com Deus. Isso foi o fator que mudou a vida de Isaías. Isso foi aquilo que mudou. Depois que Isaías teve essa experiência tremenda, e a mesma experiência que a igreja tem que buscar. E agora no advento da graça, não é necessariamente termos uma experiência idêntica dele. Vemos glória, fogo, visões profundas. A experiência também vem da comunhão contínua. A convicção também vem de passar horas e horas, como Coríntios diz, de glória em glória, até eu atingir o mesmo ápice que Isaías atingiu. Deus pode usar de 2 maneiras para mudar você. Ou você tem um encontro ferrenho como o de Paulo em Damasco, ou a sua contínua comunhão te revelará a glória dele. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, terremoto, com a voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça, a mesma fumaça que foi no Monte Sinai.
representando a presença e a glória. A mesma fumaça que ia na tenda da congregação com os filhos de Israel, representando a mesma fumaça que indica que ele está, porém, oculta da sua majestade. O que ocorreu com Isaías logo depois que ele teve uma revelação maior da majestade? O que ocorreu com Isaías logo depois que ele teve uma experiência com Deus? O que ele sofreu o impacto de Deus? A primeira consequência que aconteceu na vida de Isaías, ele disse assim: então disse eu, no versículo 5, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, outras traduções, pois estou perdido. Quando Isaías teve um contato com Deus, uma experiência com Deus, a primeira coisa que foi feita foi os olhos de Isaías se abrirem para si próprio. Então ele brada com todo o seu ser: ai de mim que estou perdido. Isaías reconheceu que estava perdido. Isaías viu que não era ninguém. Isaías viu que não podia fazer nada na sua força. Isaías viu naquele momento, ele olhou para si e viu a própria condição humana, débil, fraca dele. Isso é o que ocorre com muita gente. Nós não temos a dependência de Deus que deveríamos ter, porque não sabemos a nossa condição perdida, porque não sabemos a condição perdida que estamos. Você não é dependente de Deus. Você faz 70% das suas coisas sem Deus, porque você não viu a condição perdida que você se encontra. Quando você vê quão perdido, miserável, impotente você é, então você poderá ser dependente de Deus. Você está vendo a causa de muita gente não ser dependente de Deus? Por que muita gente não anda com Deus como Enoque? Por que muita gente não quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa? Façais tudo para a glória de Deus. Por que não bebemos um copo d'água dando glória a Deus? Por que não tomamos uma mínima decisão sem passar por Deus? Porque não somos dependentes dele. Por que não somos dependentes? Porque não sabemos da nossa atual condição. Isaías também não sabia, também não era dependente, mas quando teve um encontro com Deus, ele: ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido, foi o que Isaías disse. Você está entendendo, meu irmão? Por que tem essa deidade do homem? Por que tem essa autossuficiência do homem? Por que as igrejas hoje são regidas por psicólogos, sociólogos, por especialistas em ciências humanas? Por que o homem faz o que bem apraz? Porque o homem não depende de Deus. E porque o homem nem depende de Deus, como que você vai depender de alguém se você já se sente saciado, suprido, realizado? Você não vai depender. E se você não vai depender, você não tem o êxito de Paulo, não tem o êxito de Moisés, nem de John Wesley. E como eu me torno dependente de Deus? Só sabendo da minha debilidade, só olhando para mim e dizer como ele: meu Deus, eu estou perdido. Eu sou humano, estou sobre a lei do pecado, sou fraco, não posso dar um passo sequer sem o Senhor. Meu Deus, ai de mim, vou perecendo. Ele ainda julga o verbo no gerúndio, perecendo. Cada dia mais afundando, cada dia mais perdido, cada dia mais declinando, sem uma revelação do Senhor.
Segundo, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Segunda consequência de um encontro com Deus. Primeiro, teve consciência que estava perdido. Perdido. Você quer ser um grande homem de Deus? Você tem que saber, sem Ele você está perdido. Você quer ser um cristão saudável? Você tem que entender, sem Ele você não pode fazer nada. Nada! A quem tem o eu nos céus além de ti? E não ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. O salmista dizendo, total dependência. Paulo dizendo aos Filipenses no capítulo 3, e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, e considero todas as coisas como esterco para ver se possa alcançar a ti, Deus, a ti, Jesus. Eu tenho por perda todas as coisas. Deus colocou no meu coração essa noite, igreja, precisa se despertar um avivamento na Cidade Franca, precisa despertar um avivamento no seu coração. Precisamos de uma geração que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, que busca a Deus sobre todas as coisas. Jeremias 29 diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. O mesmo Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie nisso, em me entender e me conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Outro versículo diz, outro salmista diz, como o servo brama pelas correntes d'água, assim a minha alma tem sede de ti. Sede de Deus, fome de Deus. Precisamos retornar ao primeiro amor, aquele tempo que varávamos horas de madrugada orando, aquele tempo que guardávamos de qualquer pecado. Primeiro amor, despojando do velho homem com seus feitos, se renovando do homem para a imagem daquele que o formou, santo, santificando olhos, pensamentos, corpo, tendo uma vida devocional a Deus, vivendo para Deus e somente a Ele. A igreja está precisando disso. Foi isso que ocorreu com Isaías. Dependência. Foi o que Isaías teve. Depois Isaías diz, porque sou um homem de lábios impuros. Meu Deus do céu. Aqui aconteceu algo com Isaías, que você está procurando há muitos anos. Convicção do pecado. Isaías teve convicção do pecado. Primeiro ele diz, estou perdido, não posso fazer nada sem Deus. Depois, sou um homem de lábios impuros. Isaías viu seu próprio pecado, a condição corrupta, caída dele. Esse é o grande problema nosso. É por isso que não arrependemos dos nossos pecados. É por isso que não vencemos o velho homem. É por isso que não nascemos de novo. Por quê? Não temos conhecimento do nosso próprio pecado. O quanto ele é letal, o quanto ele é vil, o quanto ele é perverso, o quanto ele é repugnante aos olhos de Deus, o quanto ele é abominável à santidade de Deus. E por que não temos convicção do pecado? Porque o parâmetro de santo é Deus. Então, enquanto não conhecemos o que é Deus, não saberemos o que é pecado. Por isso o arrependimento é superficial. Por isso a sua transformação é superficial. Por isso a sua luta contra o pecado é superficial. Porque você não tem experiências com Deus, não teve uma experiência com Deus, não teve uma revelação da sua glória.
E quando você ver a glória de Deus, o fulgor da sua santidade, o seu trono, a sua majestade, a sua justiça, então você olhará para você e dirá: aquilo que eu julgava ruim, aquilo que eu julgava perverso, hoje eu vejo que é infinitamente pior. Infinitamente. Nós não temos ideia o que foi a queda de Adão. Nós não temos ideia da consequência, o efeito que o pecado trouxe na terra, principalmente no homem. Se você lida com o pecado como algo superficial, você não pode ter convicção dele. Você não pode ter convicção se você não tiver a revelação de Deus. Eu não estou dizendo isso para vocês apenas. Estou dizendo isso para mim, para eles. Isaías até então estava contente com o padrão de santidade que ele tinha. Isaías até então estava monitorando o seu pecado. Isaías até então achava que não era nada demais. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas quando Isaías teve contato com a natureza divina, quando Isaías veio em chamas o trono de Deus, Isaías: ai de mim, sou sujo, ai de mim, meu pecado está me matando, ai de mim. Convicção. Isaías foi atirado ao chão. Isaías foi ao pó. Isaías viu quão forte, quão terrível era o pecado dele. E uma pessoa que não tem convicção do pecado não pode ter o êxito, tanto ministerial de Paulo, como pessoal, vida privada e caráter do mesmo. Ele disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Até o encontro com Deus, Isaías nunca houvera pronunciado uma sentença de culpa sobre si, como aqui nesse versículo. E Isaías só pronunciou essa sentença depois de ver a glória de Deus. Agora você está entendendo porque os nossos esforços são inúteis. Agora você está entendendo porque você erra tanto, falha tanto. Agora você está entendendo porque o seu ministério é escasso, vazio. Agora você está entendendo porque não é regenerado, transformado. É impossível por força própria, é impossível por seminários, é impossível por congressos, é impossível por campanhas, só tendo uma revelação maior da glória de Deus. Só assim. Na semelhança de Lutero, que lutou anos para ter convicção do pecado, nesse momento, Isaías teve. O que eu estou querendo dizer? Você não pode pagar aquilo que você não sabe o valor. Você não pode lutar com aquilo que você não sabe o tamanho, nem a forma, nem o número. Lutamos com o que pensamos ser menor do que é, em menor número do que é. Como podemos ser santos? Como podemos nos arrepender de todo o coração? Como podemos ter convicção se nós não conhecemos o nosso próprio pecado? Você está entendendo por que o arrependimento não se evidencia? Você está entendendo porque não há quebrantamento, não há pranto, não há choro e não há expiação desse pecado? Porque eu não tenho consciência da veracidade, ou melhor, da ferocidade que o pecado é. Nos sermões de Jonathan Edwards, nas orações de David Brennan, os pecadores soluçavam, os pecadores gemiam, choravam aos soluços por seu próprio pecado, porque viam a condição miserável deles. Então eram realmente convertidos. Não é no nosso tempo que nós conseguimos sair de um culto como esse e falar de futebol, das coisas do mundo, comer, ver TV e dormir como se nada tivesse acontecido. Não espere mudança, não espere que Deus te use, não espere marcar sua geração. Isso ocorreu com Isaías. Primeiro,
Um homem que tem condição de si próprio, que está perdido, depois tem o conhecimento do seu próprio pecado, esse homem nunca mais vai orar de qualquer jeito. Esse homem nunca mais vai jejuar de qualquer jeito. Esse homem ou mulher nunca mais lerão a Bíblia de qualquer jeito. Essas pessoas nunca mais virão ao culto vestidas de qualquer jeito, cantarão louvor de qualquer jeito, participarão de uma vigília de qualquer jeito, porque agora eles experimentaram daquele que é divino, daquele que é justo, daquele que é santo. E eles sabem da condição perdida e pecaminosa que estão. Então jamais vão desperdiçar um momento de redenção. Depois, o que ocorreu? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Terceira consequência. Meu irmão, escute, ouça a voz de Deus. Primeiro, Isaías teve uma revelação da sua própria condição. Viu a si próprio. Com certeza, então, poderia agora ser o melhor homem diante de Deus. Porque agora ele detectou a ferida no âmago, poderia curá-la. Depois Isaías diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora Isaías viu a condição daqueles que estavam à sua volta. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Como se Isaías passasse por aqueles templos todo dia, aquelas ruelas de Judá, na sala real do rei Uzias, e olhasse para as pessoas como pessoas normais, em multidão. Mas depois que ele teve o encontro com Deus, a revelação da majestade, Isaías olhou para a terra, para as pessoas e diz: meu Deus, elas são pessoas de impuros lábios. Isaías viu: Senhor, as almas estão perdidas, elas estão tão perdidas quanto eu, elas estão caminhando ao inferno. Senhor, olha a condição desse povo. Meu irmão, se eu pedir para você ir lá no terminal aqui, às 5 da tarde, 6, horário de pico, e aquelas centenas e quase milhares de pessoas ali, você não vai chorar por elas, você não vai orar por elas, você não vai se compadecer delas, você não tem esse amor. Está vendo? Porque você fracassa quando você evangeliza e dá um envelope, um folheto para uma pessoa com maior descaso. Meu irmão, não adianta eu te levar no hospital do câncer, na Santa Casa de Misericórdia, você vai ignorar essas pessoas, assim como Isaías passava todo dia para aqueles lugares e não via nada demais com o povo, ignorava eles, devia achar que eles estavam numa boa condição, não é tão ruim assim. Mas quando ele teve um encontro com Deus, meu irmão, a convicção, a paixão pelas almas entrou nas entranhas de Isaías. Isaías viu: eles estão perdidas, não tem a Cristo, estão caminhando ao inferno. Meu Deus do céu, é impossível ter paixão pelas almas sem ter um encontro com Deus. É impossível tomar 3 varadas de judeus, 5 quarentenas, passar fome, nudez, ficar no abismo, por amor às almas, se você não tiver um encontro com Deus. Você notou? Habito no meio de um povo de impuros lábios. Você entende porque você toma café com os ímpios todos os dias e não consegue ver a perdição deles? Você entende porque convive com seus familiares ímpios e pode passar semanas sem orar por eles? Você entende porque o seu ministério é seco, frio, fraco, suas visitas, pregação
seu ministério não tem êxito, porque você não sabe a real condição do pecador. O pecador está perdido. A Bíblia diz em Salmos que o ímpio e todas as nações que esqueceram de Deus serão lançadas no inferno. Elas estão perdidas. A Bíblia diz em Apocalipse 14 que elas beberão do vinho da ira de Deus, e o tormento e o seu furor pelos séculos dos séculos. São almas eternas, são pessoas que padecerão milênios, trilhões e bilhões de anos, uma eternidade perdidas, estão condenadas. Só que Isaías só percebeu isso quando viu a majestade de Deus. Oh, quando teve uma experiência. Por quê? Porque só Deus ama as almas. Você não tem esse amor. O amor ágape, você não possui o amor ágape. A Bíblia diz: eu não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É o próprio Deus que as ama. É o amor ágape incondicional. Esse amor não é dado àqueles que não tiveram encontro com Deus, aqueles que não se fundiram com a natureza divina, aqueles que não sentem o que Deus sente. Isaías, do mesmo modo, era indiferente, andava em descaso, sequer se importava com qualquer um. Assim como nós, meu irmão, somos frios, calculistas, e quando ministramos a favor das almas, não há êxito, porque não as amamos, porque não as amamos, porque não conhecemos a sua real condição, e porque não conhecemos falta de experiências com Deus. Você já viu a Índia? 30 mil deuses. Você já viu a África? Os flagelos que matam milhares? Desde que esse culto iniciou, devem ter morrido centenas. Só na África, para não dizer milhares. Você vê os documentários pela TV. Da Etiópia, Somália, Moçambique. E você vê a cidade de Bombém, Katmandu, você vê os países do Oriente Médio, pessoas flageladas, com os membros amputados pelas minas e pelo fuzilamento dos soldados. Você vê miséria, você vê corrupção. E não saindo muito distante, indo aqui no Nordeste brasileiro, você vê pessoas em estados desprezíveis, mas você sabe que no seu interior você não possui amor por aquelas pessoas, você não possui compaixão por aquelas pessoas, você não chora por aquelas pessoas, você não desce madrugadas inteiras orando por nações pagãs que adoram a Baal. Você não pode gemer por um membro seu, você não tem esse amor. Isaías também não possuía. Foi só depois que ele viu o alto e sublime trono que ele diz: ai de mim, que habito no meio de um povo perdido. Sem essa revelação, nosso ministério vai fracassar. Sem essa revelação, nossa vida pessoal, nossa consagração vai fracassar. Isaías viu isso. Quando ele teve a visão do trono, a revelação da glória, ele viu a sua real condição. Eu não posso fazer nada sem Deus. Eu não estou dizendo de 99%, igreja, de dependência. Eu estou dizendo de 100%
de dependência, porque ele estava perdido. Segundo, agora Isaías podia lutar com o pecado, porque ele viu quão desprezível, quão terrível e letal é o pecado. Se eu fosse te falar só dessa parte, eu faria um congresso nessa igreja sobre pecado e o poder destruidor dele. Então a convicção o tomou, agora ele podia combatê-lo. Terceiro, Isaías agora tinha a real condição do estado perdido da nação, do mundo, dos ímpios, dos pagãos, sem Deus. O que ocorreu depois que Isaías teve o encontro? Viu a condição dele e do povo. E depois que ele viu a condição do povo e a condição sua pessoal, o que ocorreu? Depois de dada essa revelação, meu irmão, se Deus der ela a você, se você tiver uma experiência semelhante de Paulo em Damasco, ou sendo arrebatado ao terceiro céus, se você vê-lo no Monte Sinai como Moisés, ou na borda do rio Edequel como Daniel, ou se você crescer de glória em glória a imagem dele, você tem contato diário, se você tiver uma vida devocional, como Ravenhill também diz, quer saber quanto um homem é grande? Me diga quanto tempo ele passa na presença de Deus, quanto tempo ele ora, então direi o quanto ele é grande. Se isso ocorrer, você vai ter convicção do seu pecado, vai ver a sua debilidade, como Isaías, e vai ver a condição do povo. É impossível ficar indiferente. Isaías não pôde mais ficar indiferente. Isaías não pôde mais ficar quieto. Isaías então, depois disso, meu irmão, Isaías depois disso foi transformado, foi santificado. Isaías lutou contra o seu pecado, recebeu de fato a convicção. Agora sim Isaías foi santo, não o que ele julgava, o que nós julgamos. Agora sim a iniquidade dele foi expiada, agora sim houve regeneração, agora sim o velho homem morreu, agora sim houve novo nascimento. Como? Depois de ver a revelação do seu pecado, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, habito no meio de um povo de impuros lábios, sou um homem de lábios impuros. Então veio um querubim, um serafim, e com uma tenaz tirou uma brasa do altar, e tocou em meus lábios, e disse: purificada está a sua iniquidade. Agora sim foi expiada, agora houve novo nascimento, agora você, Isaías, é santo, agora há verdadeira santificação, e ela será progressiva à medida que os seus encontros com Deus continuarem. Você pode notar que no versículo 6, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Agora a superficialidade terminou, agora aquela área cativa foi levada ao cativeiro. Agora ele saiu do calabouço, agora houve regeneração, agora houve conversão genuína, houve novo nascimento, agora a santificação foi de fato produzida. Só depois que ele viu a glória de Deus e que teve convicção do seu estado, foi então que ele pôde lutar contra o pecado e pôde ter vitória. Iniquidade, tirada foi a sua iniquidade, e purificado o teu pecado. Meu irmão, quantos não estão lutando com o pecado essa noite, meu irmão? Meu irmão, quantos estão cativos de vícios? Quantos não têm o velho homem morto? Quantos têm o caráter todo corrompido, mesmo com a conversão,
Meu irmão, você nunca vai ter convicção do seu pecado, você nunca vai aboli-lo, vencê-lo, você nunca conhecerá a natureza de Cristo e a regeneração, se você não tiver uma experiência profunda com Deus, ou se você não tiver comunhão plena e crescer de glória em glória. Foi isso que Isaías fez. Que coisa tremenda essa revelação. Tirado foi a minha iniquidade e purificado o meu pecado. O que Isaías quer dizer? Olhe para cá, escute. Até nesse momento não havia sido tirada a iniquidade. Não havia sido purificado o pecado. Quanto tempo você está na igreja? Talvez o seu pecado não foi purificado e nem a iniquidade saiu de você ainda. E o motivo é porque você não teve convicção e ciência do poder destruidor que é o pecado. E por que você não tem? Não tem experiências com Deus, não tem comunhão profunda com Deus, não cresce de glória em glória a imagem de Deus em Jesus Cristo. Meu irmão, a revelação é lógica, clara, simples. É impossível, meu irmão. É impossível. Ou a gente abre mão desse cristianismo fajuto, religioso, convencional, domingueiro, ou então sofreremos consequências drásticas. Estou te trazendo uma palavra revelada do alto. Estou trazendo a voz de Deus para você. Estou dando a chance e a oportunidade de você mudar de vida e sair desse cativeiro de arrogância, prepotência, soberba, orgulho, imoralidade, avareza, ira, para ser uma nova criatura em Cristo, regenerada à sua imagem, liberta, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Primeiro Isaías teve conhecimento da sua própria vida. Então o anjo tocando-lhe purifica. Isaías então domina o pecado. Tem o processo de regeneração. Depois ele diz no 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós, ou por mim? Então disse eu, Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O descaso que ele tinha para as almas, a indiferença que ele tinha com os perdidos, a indiferença que Isaías tinha sobre sua família, a indiferença que tinha sobre a sociedade. Isaías não estava se importando, ou não via a condição perdida do povo. Depois que Isaías viu a glória de Deus, a paixão pelas almas se inseriu em Isaías. E quando Deus diz: quem eu enviarei à África, quem enviarei à Índia, Tailândia, Mongólia, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora sim eu tenho paixão pelas almas. Agora eu amo o meu próximo. Agora eu me preocupo com o seu pecado. Agora eu gemo, choro pelos perdidos. O amor foi colocado em Isaías. Oh, meu irmão, se Deus perguntasse essa noite: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Sem o encontro com Deus, sem essa transformação pela comunhão profunda, você não poderá dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que ocorreu aqui, irmão? Aquilo que você está buscando e não consegue. Agora Isaías poderia ir lá no terminal rodoviário e chorar, gemer, agonizar como Joel, por aquelas almas que ele nem sabe quem são.
Agora Isaías pode olhar para o seu avô, para sua avó morrendo e dizer: avô, Senhor, traz eles à luz da salvação. Agora Isaías podia fazer uma lista de oração, começando pelos seus vizinhos, parentes, amigos, ímpios, e interceder por eles. Agora Isaías podia ir aos hospitais, às favelas, aos presídios, e chegar ali, ser tomado em prantos, em choro compulsivo e soluço, porque como David Wilkerson na Broadway, sentia a dor de Deus nas entranhas. Só assim. Só com o encontro com Deus. Essa convicção tem que nos tomar. Você está entendendo que você não pode ter esse amor, que você não pode ter essa eficácia com o ministério, você não pode pregar um sermão bem, não pode cantar um louvor bem, não pode ter uma obra evangelística missionária boa, não pode ter feito, não vai ter amor, sentimento algum, se você não experimentar o contato com a natureza divina, se você não crescer de glória em glória a imagem do seu filho, ou se você não tiver uma experiência como a desses homens e a de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse Deus: vai e dize a esse povo. Agora vai. O que ocorreu, igreja? Isaías então começa o seu ministério profético impactante, messiânico, também de juízo e de justiça, contra a casa de Deus. Como eu termino? Depois dessa experiência com Deus, depois do encontro com Deus, depois de crescer na comunhão com Deus e de glória em glória atingir uma visão nova da sua majestade, Isaías nunca mais foi o mesmo homem. Isaías nunca lidou com o pecado como lidava antes. Isaías nunca mais olhou para o próximo, nunca mais ignorou a perdição deles como antes. Isaías foi transformado. Isaías cresceu à estatura de Cristo Jesus. Isaías foi conformado à imagem de Cristo. Isaías recebeu a dor de Deus no seu coração. Isaías foi uma nova criatura. Se você quer ser uma nova criatura, você precisa de um encontro com Deus. Você precisa de uma experiência com Deus. Se você quer vencer o pecado, você precisa de um encontro com Deus. Se você quer se regenerar, nascer de novo, sair do cativeiro, vencer áreas que estão dominadas desde a sua conversão, você precisa de uma nova revelação de Deus. Se você quer um ministério de êxito, quer amar as almas, ter paixão por elas, quer ter impacto na pregação do Evangelho, se você quer ser enviado e não voltar frustrado e humilhado, você precisa de uma nova revelação da majestade de Deus. Você precisa ver o trono de Deus. Nós precisamos disso, igreja. Eu estou fazendo um apelo para você buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, somente quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz: eu não tomo prazer na sua morte, na sua ruína, na sua vergonha. Mas eu desci nesse Monte Santo essa noite para entregar minha lei a vocês. E diferente de alguns, eu não quero cravá-las em pedras, mas nas tábuas dos vossos corações, no seu espírito. Como meu filho foi um comigo, seja um com meu espírito, diz o Senhor.
transformação, mudança, avivamento, é o que Deus quer. Mudar realidades, circunstâncias, mentes, corações, para o resto da vida. É isso que Ele quer. Curva a sua cabeça. Ore.